Forte onda de mau tempo que atinge a Alemanha já deixou 103 mortos e cerca de 1,3 mil pessoas desaparecidas desde a noite de quarta-feira. 14 informam as autoridades locais. As vítimas estão em cidades dos estados de Rhônia-Palatinado e Nordrhein-Westfalen. Há ainda busca por sobreviventes após um grande deslizamento ocorrido em Erft-Flanschblasen, que arrastou casas e carros que estavam no caminho. Sobre os mais de 1.000 desaparecidos, autoridades oficiais alertam que, por conta das fortes chuvas, há muitos problemas no funcionamento da rede de telefonia móvel e que grande parte das pessoas fugiu de áreas afetadas sem levar seus celulares. No entanto, eles pedem que os cidadãos busquem áreas seguras, indica pelas equipes de resgate. Nos Estados Unidos, chanceler Angela Merkel destacou que teme que a real fotografia desta tragédia só será vista nos próximos dias. O governo não deixará vocês sozinhos neste momento terrível e difícil, acrescentou. Já o presidente do país, Frank-Walter Steinmeier, ressaltou que na hora da emergência o país está unido e que o governo não medirá esforços para ajudar as pessoas afetadas pela tragédia. Ministro do Interior alemão Horst Seehofer alertou que ninguém pode duvidar que essa catástrofe é fruto das mudanças climáticas. Uma inundação com tantas vítimas assim desaparecidas eu nunca vi. Precisamos dar maior impulso às políticas ambientais, afirmou Orfester ao jornal The Spiegel. Outros países também muito afetados pela onda do mau tempo. Bélgica contabiliza ao menos 15 mortos e 4 desaparecidos. A área mais afetada, Liege, que além dos danos direitos e moradores, está com transporte de trens paralisado desde o dia 14, mais de 21 mil moradores estão sem energia elétrica. No sul do país, já no Países Baixos, de 550 famílias foram retiradas de suas casas em Ermonde e levadas para abrigos seguros. O nível da água no rio que corta a cidade está muito acima do normal. Danos materiais também foram registrados na França, Luxemburgo, com a agência ANSA. Publicada lei que permite produção de vacinas Covid em indústrias veterinárias. A lei prevê também que todas as fases relacionadas à produção de vacina contra a Covid-19 deverão ser em áreas separadas daquelas usadas para a fabricação de produto destinado a uso veterinário. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira 15 o veto da lei número 14.187 de 15 de julho de 2021, que autoriza estabelecimentos fabricantes de vacina veterinária a produzir imunizantes contra a Covid-19 e o ingrediente farmacêutico ativo da IFA no Brasil, desde que cumpram todas as normas sanitárias e exigências de biossegurança próprias do estabelecimento destinado à produção de vacina para uso humano. A lei publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira 16 prevê também que todas as fases relacionadas à produção, ao envastamento, à etiquetagem, à embalagem ou armazenamento de vacinas para uso humano deverão ser realizados em dependências fisicamente separadas daquelas utilizadas para a fabricação de produto destinado a uso veterinário. O texto diz ainda que, quando não houver ambientes separados para que o armazenamento seja feito, as vacinas contra a Covid-19 poderão ser armazenadas na mesma área de armazenagem das vacinas de uso veterinário, mediante avaliação anuência prévias da Autoridade Sanitária Federal, desde que haja metodologia, identificação e segregação de cada tipo de vacina. Veto. O artigo 5º foi vetado pelo presidente da República e o texto estabelece que o ato do Executivo poderia prever incentivo fiscal destinado
às pessoas jurídicas que adaptassem suas estruturas industriais destinadas originalmente à fabricação de produtos do uso veterinário para a produção de vacina contra a Covid-19? Embora se reconheça uma boa intenção de legislador ao autorizar benefício de natureza tributária, a propositura legislativa encontraria óbice jurídico por violar dispositivo na Constituição da República que determina que os benefícios tributários só podem ser criados por lei em sentido estrito, diz o documento. Ainda de acordo com justificativa do veto, propositura legislativa acarretaria renúncia da Receita sem apresentação de estimativa do impacto orçamentário e financeiro das medidas compensatórias em violação da Lei da Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias em 2021 com a Agência Brasil. Escândalo Desconfederação de Municípios sobre reforma tributária que geraria perda de 27,4 bilhões. A proposta de deputado sobre a reforma tributária sabotaria o Pacto Federativo Brasileiro, ao pretender transferir mais de 90% do custo da desoneração da renda de mais risco para a Receita de Estado e município. Após relatório sobre a reforma tributária do Imposto de Renda das Empresas Pessoais Físicas e Investir ser apresentado nesta semana pelo deputado Celso Sabino, do PSDB Bahia, na Câmara, representantes de Estado e municípios emitiram notas rejeitando o documento nesta quinta-feira 15. A Confederação Nacional do Município, CNM, classificou o relatório como um escândalo. O relatório é um escândalo, tanto por desonerar a renda das empresas e pessoas mais ricas do país, em um momento em que o mundo tenta avançar no sentido contrário, quando por produzir um rombo de pelo menos 30 bilhões nas contas públicas, disse a CNM em nota. Celso Sabino, com aval do governo, elevou de 5 para 12,5 pontos percentuais a redução de tributação do imposto de renda sobre as empresas IRPJ, que vão gerar uma perda líquida de arrecadação de 26,95 bilhões em 2022 e 30 bilhões em 2023. Segundo cálculos do relator, analisados pelo Ministério da Economia de acordo com a mídia, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, COMICEFAS, estimou que as mudanças feitas pelo relator provocarão perdas de 27,4 bilhões aos estados e municípios em 2023. Isso significa que a perda líquida de cerca de 30 milhões de arrecadação com a reforma em 2023, a União ficaria apenas com uma pequena parte do prejuízo, 2,6 bilhões, e os governos municipais assumiram quase todo o prejuízo. Florianópolis não tem mortes por Covid há 11 dias. Prefeito atribuiu cenário ao avanço da vacinação na cidade. Secretário Municipal de Saúde acrescenta em que o cumprimento de normas sanitárias pela população também tem sido importante. A cidade de Florianópolis não registra mortes por Covid-19 há 11 dias. A informação foi publicada na manhã desta quinta-feira 15, pelo prefeito da cidade, Grean Loureiro, do DEM. É confirmado o Estadão pelo secretário municipal de saúde, Carlos Alberto Justo da Silva, que reforçou a ausência de mortes pela doença no município também no período da tarde. Uma vacina criada em um ano emocionante e quanto a humanidade pode se superar e construir coisas incríveis quando trabalha em conjunto, comemorou o prefeito em publicação nas redes sociais. Florianópolis não registra mortes por Covid-19 desde o dia 4 de julho. Para o secretário de Saúde, a vacinação, sem dúvida, é um favor fundamental para melhorar do cenário. Porém, segundo ele, há também
um outro ponto a ser exaltado: o comprometimento dos moradores de Florianópolis em relação às medidas adotadas. A população continua, na sua grande maioria, respeitando as normas sanitárias, usando máscara e cumprindo os protocolos, explica o secretário. Relata que, no pior momento da pandemia, a capital catarinense chegou a registrar 13 mortes por dia pela Covid-19. Ao todo, Florianópolis tem 1.102 mortes pela Covid-19 e 87.232 casos confirmados. Até essa quinta, 55% da população da cidade havia sido vacinada com ao menos uma dose. De 22% dos moradores da capital catarinense estavam completamente imunizados. Já Santa Catarina era, até quarta-feira, 14, o sexto estado que proporcionalmente mais aplicou ao menos a primeira dose, com 43,32% da população parcialmente imunizada, e o nono que mais administrou segundas doses ou doses únicas, com 14,73% da população com imunização completa. O Brasil registrou 1.552 novas mortes pela Covid-19 nesta quinta-feira, 15, e somou mais de 52.720 casos da doença. Nas últimas 24 horas, ao todo, já são 539.050 mortes e 19.261.741 diagnósticos positivos do coronavírus no país, apontam dados do consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de vítimas dos últimos 7 dias, que tem o objetivo de eliminar a distorção entre dias úteis e finais de semana, agora é de 1.244 nova véspera. O índice havia ficado em 1.270. Segundo o Imperial College de Londres, a taxa de transmissão de Covid-19 no Brasil caiu para 0,88 na semana passada e chegou ao seu menor índice desde novembro de 2020, quando o número era de 0,68. Porém, ainda com o cenário de melhora, os índices seguem altos. Em relação à vacinação, o Brasil chegou nesta quinta o número de 87.060.421 vacinados, com ao menos uma dose contra a Covid-19, o equivalente a 41,11% da população. Enquanto isso, 32.619.342 pessoas receberam 2 doses ou dose única, número que corresponde a 15,40% da população. Ítalo, Agência Estado. O WhatsApp Web funcionará mesmo com o smartphone desligado ou sem acesso à internet, entenda. A novidade da plataforma digital passou a ser testado na quarta-feira, 14, com um grupo pequeno de usuários, de versão beta em todo o mundo. O WhatsApp iniciou testes de um recurso que pode mudar o funcionamento da versão web do aplicativo, permitindo que ele seja acessado em até 4 dispositivos diferentes. Assim, os usuários poderão ver o serviço de mensagem em outros aparelhos sem depender da conexão do celular à internet. Como funciona? Atualmente, as informações são do Globo e do G1. De acordo com a empresa, o smartphone permanecerá como dispositivo principal da conta, mas para usar o WhatsApp no computador ou no tablet, não será mais preciso que o celular esteja conectado à internet. Desta forma, o aplicativo ficará ativo, mesmo se o celular estiver desligado, descarregado ou sem Wi-Fi ou 4G. A mudança no formato se assemelha ao que já é oferecido pelo Telegram, concorrente do WhatsApp. Na atualização, será possível acessar o aplicativo em até 4 computadores, e em cada um deles o serviço de mensagem funcionará de forma independente.
Já no smartphone, a conta continua sendo limitada a um só aparelho. A novidade da plataforma digital passou a ser testada na quarta-feira 14, com um grupo pequeno de usuários da versão beta em todo o mundo. Também, segundo a empresa, ferramenta deverá passar por atualização para otimizar o aplicativo de acordo com o desempenho dos testes, antes de recurso ser liberado a outro usuário. Não há data para quando a novidade será lançada para o público em geral. Como será feita a conexão? Durante o período de teste, o WhatsApp usará um sistema para sincronizar as mensagens entre o celular e outro aparelho, que estarão conectados. A ideia é que ele seja um aplicativo multiplataforma. Para conectá-lo ao outro aparelho, ainda será preciso ler um QR Code a partir do telefone, assim como acontece hoje em dia no WhatsApp Web. Será necessário seguir mais um passo a passo para vincular o WhatsApp Web ou desktop à conta do aplicativo. A pessoa deverá fazer a autenticação biométrica, seja com reconhecimento facial ou impressão digital no smartphone. Caso ele esteja ativado, a medida visa impedir acesso indesejado para evitar clonagem ou roubo de contas. Na conexão, o WhatsApp pede uma lista com todos os dispositivos cadastrados naquela conta para que a pessoa que usa o serviço de mensagem possa desativar o login remotamente se suspeitar de algum acesso. Se o aplicativo ficar inativo no celular por mais de 2 semanas, ele se desconectará automaticamente dos dispositivos adicionais e o usuário troca de celular. E se o usuário trocar de celular, conforme a empresa, se um usuário de WhatsApp trocar de celular ou se alguém que não seja ele acessar sua conta por outro smartphone, todos os dispositivos complementares serão automaticamente desconectados com medidas de segurança. Auxílio Cesta Básica começa a ser entregue hoje, 16. Veja onde receber. Os horários para o recebimento do cartão será de 9 às 16 horas nos locais determinados nos sites oficiais da SPS. O cartão do Auxílio Cesta Básica no Ceará começa a ser entregue hoje, 16, para beneficiários com letra inicial do nome de A e F até a próxima terça-feira 20. Serão entregues o restante com a letra M e Z. Nesta quinta-feira 15, o calendário e os locais de entrega foram divulgados pelo governo do estado após as transmissões do governador Camilo Santana nas redes sociais. Como deve funcionar o recebimento? Os horários para o recebimento do cartão será de 9 às 16 horas nos locais determinados no site oficial da SPS. Durante a entrega será necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Quanto aos municípios do interior do estado, os beneficiários devem procurar as prefeituras. Lista de aprovados. Já quem deseja saber se foi aprovado para a lista dos beneficiários, é possível acessar as relações completas no site oficial da SPS. Categoria contempladas com o benefício. Serão contempladas as seguintes categorias: guia de turismo, trabalhadores de transporte alternativo escolar, despachantes, documentalista, blogueiros e equiparados, feirantes, ambulantes, taxistas, motociclistas, motoristas de aplicativo. De quanto é o benefício? O benefício possui o valor de 200 e será pago por meio de cartão alimentação com 2 parcelas de 100. Conforme a informação da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará, SPS, 150 mil profissionais que
perderam a renda devido à pandemia de Covid-19 serão beneficiados, contabilizando o investimento estadual de 30 milhões. Além de Tiane, MPCE pede esclarecimento sobre vacinação da produtora de Safadão. A profissional foi vacinada no mesmo local e o horário que o cantor e sua esposa, mesmo estando agendado em outro posto de atendimento. O Ministério Público do Estado de Ceará, MPCE, no âmbito da investigação que apura a vacinação contra a Covid-19 de Tiane Dantas e do esposo, o cantor Wesley Safadão, também solicitou informações à Prefeitura de Fortaleza sobre a imunização da produtora do artista. Sabrina Tavares Brandão, produtora executiva da Luan Promoções e Eventos, trabalha com o cantor e estava agendada para receber a vacina no Centro de Eventos do Ceará no último dia 8 de julho. No entanto, ela foi imunizada no mesmo shopping que Wesley e Tiane, conforme o vídeo postado nas redes sociais. Sabrina acompanhava o casal e chegou a ser vacinada pela mesma agente de saúde. O promotor de justiça, Enéas Romero, que acompanha o caso, disse que a gestão municipal deve responder todos os questionamentos demandados sobre o caso até a próxima semana em data não revelada. Em contato com a Secretaria Municipal da Saúde, SMS, a pasta se limitou a dizer que o caso está sendo apurado em processo administrativo instaurado na última quinta-feira, 8. O Diário do Nordeste tentou ouvir Sabrina Tavares Brandão, mas as ligações não foram atendidas e as mensagens não foram respondidas nesta quinta-feira. Influenciadora não estava agendada. Tiane Dantas virou alvo de investigação ao ser vacinada ao mesmo dia no local e horário do marido. A influenciadora nasceu em 1991 e, na ocasião, a campanha do município atendia ao público geral nascido até em 1989. Além da influenciadora, autoridades do município também devem ser ouvidas pelo MPCE, com a intenção a averiguar legitimidade da aplicação, dose de sangria. Ainda na quinta-feira, logo após repercussões do caso nas redes sociais, a assessoria de Wesley Safadão divulgou posicionamento explicando como teria ocorrido a vacinação da influenciadora. Cada dose dá em média um número de aplicações dependendo de qual for. Se não forem aplicadas na hora, são descartadas. Por esse motivo, os profissionais estão autorizando aplicar em quem estiver no local, mesmo que não esteja no dia certo para a vacinação, para que não haja descarte do material, disse o texto. Em resposta, a SMS relatou como funciona o esquema de aproveitamento total de doses em Fortaleza. Nos casos pontuais de doses remanescentes em frasco após a total finalização das atividades, as equipes de vacinadores realizam busca ativa de pessoas pertencentes ao público-alvo vigente, priorizando sempre os de maior de idade, disse a SMS. Segundo o órgão, a vacinação na capital na quinta terminou às 17 horas, inviabilizando possíveis doses remanescentes antes deste horário. Local de vacinação. Além da investigação relacionada à aplicação de dose em Tiane Dantas, o Ministério Público investigado o local de vacinação de Wesley Safadão. Inicialmente, conforme a lista oficial de agendamento de Fortaleza, o músico deveria ter comparecido ao centro de eventos. No entanto, ele foi imunizado em um shopping da capital, no bairro Jockey Club, definido como um dos centros de vacinação da própria prefeitura. Cláudia Rodrigues está tendo avisos de possível surto de esclerose múltipla, diz empresário. A atriz teve que suspender a medicação que trata a doença
para poder receber as doses da vacina contra a Covid-19 e ela voltará a tomar os remédios nesta sexta-feira 16. A empresária da atriz Cláudia Rodrigues, Adriane Bonato, usou as redes sociais na quinta-feira 15 para falar que os exames que a comediante fez apontaram que ela está tendo um aviso de possível surto de esclerose múltipla. Devido à falta de remédio para tratar a doença crônica, a artista teve que suspender a medicação para receber as doses da vacina contra a Covid-19. No dia 9 de junho, Cláudia passou mal e foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela teve dormência no braço, a perna direita, muito cefaleia, febre e confusão mental. Contou Adriane, acrescentando que foi descartada a Covid-19, pois o teste deu não reagente. De acordo com a empresária, a interrupção aconteceu porque os medicamentos não poderiam ser tomados no intervalo entre a primeira e a segunda dose desses do imunizante, pois poderiam causar efeitos até mesmo a morte. Nós optamos pela vacina contra a Covid-19, que era mais importante, já que a imunidade dele é baixa devido ao transplante, diz. Um intervalo para Cláudia voltar a tomar o remédio depois da segunda dose, afirma Adriane, seria de 3 meses para não ocorrer nenhum risco. Exames. Infelizmente, depois de todos os exames feitos, resultados excelentes de alguns deles, até melhores do que os passados, outros não nos levaram a ver que o que ela está tendo é um aviso de um possível surto, pontuou o empresário. Por não estar tomando medicamento para tratar a esclerose múltipla, ele não está mais no corpo dela. Então, a qualquer momento, isso surto pode acontecer. E a gente não quer, porque as consequências podem ser trágicas. Já aconteceu de ter óbito pela quebra de protocolo. E isso estávamos evitando fazer suspender a medicação até que a atriz receba a segunda dose da vacina. Mas, infelizmente, não tem outra saída, destaca. Tratamento para prevenir o surto. Adriane diz que o remédio chegará nesta sexta-feira 16, que a Cláudia vai tomá-lo para prevenir o surto de esclerose múltipla. Em um vídeo divulgado no Instagram, a empresária pede que as pessoas entrem em uma corrente de oração para que nada de ruim aconteça com a comediante e vai dar a ela um fênix, uma vitoriosa ressalta. Conseguimos, nestes 8 anos, juntos fazer tudo para que ela estivesse tão bem como ela estava. Eu sei que ela vai ficar bem, tenho certeza. Críticas. Adriane Bonato criticou os gestores públicos ao mencionar que imunobiológica da Pfizer, o qual Cláudia Rodrigues recebeu a primeira dose no dia 25 de maio, pode ser aplicado em um intervalo de 3 semanas, seguindo os protocolos e indicações da empresa alemã Biotech. Não estou aqui para falar de política. Eu só queria que respeitassem a gente, porque não escolheram 3 semanas se tivesse sido assim. Ela, Cláudia Rodrigues, já teria sido imunizada e não estaria passando por nada disso que está passando, porque já teria tomado a medicação para a esclerose múltipla e não estaria correndo o risco de até morrer por causa disso, dessa irresponsabilidade da má gestão pública expôs. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Quanta dor e sofrimento podia ter sido evitados? Perguntou aos seguidores, reforçando o pedido de consciência das pessoas. Porém, com as festas clandestinas, senão isso não acaba, nunca vamos usar máscara, álcool em gel. A luta continua, pode ter certeza. Ceará solicita ao governo federal a inclusão de jovens entre 12 e 17 anos na prioridade da vacinação. Segundo o secretário da Saúde, Dr. Cabeto, a prioridade seria para os jovens com comorbidades ou deficiência
física. O governo do Ceará solicitou ao governo federal a inclusão imediata de jovens entre 12 e 17 anos de idade com comorbidades ou deficiência física no grupo de pessoas com prioridade para receber as vacinas contra a Covid-19. A informação foi passada em entrevista ao Sistema Verde Mares, SVM, pelo secretário estadual de Saúde, Carlos Roberto Martim Rodrigues Sobrinho, Dr. Cabeto, que disse compreender que, assim como os outros grupos prioritários, esse também tem vulnerabilidade maior diante da infecção. Com aval do Ministério da Saúde, que é responsável pelo envio de doses ao Estado, o secretário afirma que será possível incluir de imediato essas populações no esquema vacinal, o que garantiria o cumprimento das promessas de imunizar toda a população pelo menos com a primeira dose este ano. A inserção de adolescentes com comorbidades ou deficiência física no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 vinha sendo debatida há alguns meses no Ceará, especialmente após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa aprovar a aplicação da vacina da Pfizer em jovens a partir de 12 anos. No último dia 25 de junho, Rilson Andrade, vice-presidente do Conselho da Secretaria Municipal de Saúde do Ceará, CONSEM Ceará, havia dito em entrevista ao Diário do Nordeste que a Comissão Intergestores Bipartite do CIB, responsável pelas resoluções estaduais sobre a vacinação, já havia combinando que o Estado solicitaria ao Ministério um posicionamento sobre o assunto. Isso porque, além das questões diretamente relacionadas com morbidades, há também a preocupação dos gestores em garantir o retorno seguro das estudantes às aulas presenciais no segundo semestre. Amazonas emite mais CO2 do que absorve, mostra o estudo. A floresta amazônica já emitiu mais CO2 do que absorve, e a culpa dessa situação é do desmatamento e da aceleração das mudanças climáticas, mostrou uma pesquisa científica publicada na revista Nature nesta quarta-feira 14. O estudo foi liberado pela pesquisa do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE, Luciana Gatti, com a colaboração das pesquisadoras Luana Basso e Rayane Neves, também do INPE. O artigo Amazônia como fonte de carbono ligado ao desmatamento e mudanças climáticas traz informações obtidas entre os anos de 2010 e 2018 por meio de quase 600 voos que coletam aproximadamente 8.000 amostras entre 300 metros da superfície, em 4,4 quilômetros de altura na atmosfera. Foram escolhidos 4 locais específicos de estudo e o que, segundo as pesquisadoras, representantes a maior parte da Amazônia. As regiões da Amazônia com desmatamento em torno de 30% ou superior apresentaram importantes alterações nas estações secas, principalmente agosto, setembro e outubro, ficando mais seca, mais quente e mais longa, representando um período de grande estresse para a floresta desta região. Apresentaram uma emissão de carbono 10 vezes maior que as regiões do desmatamento inferior a 20%, diz pesquisa divulgada pelo INPE. A área localizada entre o sul do Pará e o norte do Mato foi a que apresentou a pior cenário, onde a floresta representa uma fonte de emissão de carbono. Esta região da Amazônia é o que mais gera preocupação, pois a degradação é extrema, levando o aumento da mortalidade das árvores, além dos desmatamentos, apresentar uma emissão de carbono para a atmosfera. Ele altera
a condição climática na Amazônia e faz com que a floresta não desmatada também se torne uma fonte de carbono para a atmosfera, além de aumentar sua inflamabilidade, ressaltar o documento. O estudo concluiu dizendo que, zerando o desmatamento, as queimadas, além de reduzir-nos as emissões de CO2, também aumentaria a capacidade da floresta amazônica de observar o carbono, contribuir com o aumento da chuva e redução da temperatura, que, por sua vez, aumenta mais ainda a capacidade de absorver carbono, formando um ciclo positivo, não só para a Amazônia, também para o restante do Brasil, da América do Sul e do planeta, pois estamos todos interligados, não existem paredes na atmosfera, diz ainda a pesquisadora com a agência ANSA.